Manual completo de ascensão, capítulo 3: O caminho de provação e as 5 primeiras iniciações. O mestre ascensionado de Jalku descreve o caminho de provação de modo muito apropriado no livro de Alice Bailey, quando diz: o caminho de provação precede o caminho da iniciação e assinala o período na vida de uma pessoa em que ela se coloca definitivamente ao lado das forças da evolução e trabalha na construção do seu próprio caráter. Ela assume a responsabilidade por si mesma, desenvolve as qualidades que lhe faltam e, com diligência, procura controlar sua personalidade. Ela constrói o corpo causal, corpo da alma, com intenção deliberada, preenchendo todas as lacunas que possam existir e procurando torná-lo um receptáculo adequado para o princípio de Cristo. Podemos comparar o caminho de provação com os 9 meses de gestação que antecedem o nascimento, o qual assinala o início da primeira iniciação. A pessoa que está nesse caminho aprende a conhecer a si mesma, a observar suas fraquezas e a corrigi-las. Ao aspirante espiritual são ensinadas as noções fundamentais da sabedoria divina e ele é introduzido nos graus finais da Câmara do Conhecimento. Cada aspirante espiritual tem seu mestre e está sob os cuidados dos discípulos desse mestre. As aulas são dadas por iniciados do primeiro e do segundo graus, para os discípulos aceitos e para os que estão no período probatório, no período compreendido entre as 22 horas e as 5 da manhã, em todas as partes do mundo. Eles se reúnem na Câmara do Conhecimento e o método é muito semelhante ao adotado nas grandes universidades. Aulas em horários fixos, trabalhos experimentais e um avanço gradual à medida que o aluno vai passando nos testes. Todos recebem notas e são classificados. Somos reconhecidos pelo brilho da nossa luz. Somos classificados, portanto, de acordo com os seguintes critérios: magnitude da luz, coeficiente vibracional, pureza da sonoridade e nitidez da cor da aura. A pessoa que trilha o caminho de provação recebe muito treinamento, apesar de não ter consciência disso. Geralmente, percebe 3 coisas que acontecem com ela: aumento da atividade mental, aumento da receptividade a ideias e da capacidade de antever o plano da hierarquia espiritual, aumento da sensibilidade psíquica. Somente os discípulos que procuram a iniciação, movidos pelo poder ampliado para ajudar outras pessoas, terão uma resposta ao seu desejo. Motivos egoístas não devem fazer parte dela. Muitas pessoas consideradas iniciadas estão apenas desejando ser iniciadas. Elas não são, porém, iniciadas realmente. São pessoas bem intencionadas, cuja compreensão mental vai além do poder de sua personalidade para praticar a primeira iniciação. A primeira iniciação é o primeiro passo para o reino espiritual. O discípulo saiu das câmaras da ignorância e do conhecimento e entrou na câmara da sabedoria. A lição básica da primeira iniciação tem por objetivo o domínio do corpo e do veículo físico. O controle sobre o corpo físico deve ter chegado a um nível elevado. Os pecados da carne devem ser dominados. A gula, a bebida e a licenciosidade
não podem mais controlar o discípulo. A primeira iniciação representa o começo, uma certa estrutura do correto viver, pensar e controlar foi estabelecida. A pessoa não precisa demonstrar maior controle da alma do que esse, quando recebe a primeira iniciação. Essa iniciação indica simplesmente que o germe da vida da alma foi vitalizado e passou a existir ativamente. O centro ou chakra da garganta está relacionado com a primeira iniciação. Para os mestres, ela significa admissão ao caminho. Na vida de Jesus, essa iniciação está representada pelo nascimento do Cristo, ou nascimento da vida crística. As vidas dos iniciados da primeira iniciação começam a ser controladas pela consciência de Cristo, que é a consciência da responsabilidade, do amor incondicional e do serviço. O Senhor Maitreya, cabeça da hierarquia espiritual, é o hierofante dessa iniciação. Depois dessa iniciação, um quarto do corpo físico passa a ser composto de matéria atômica. A segunda iniciação. A principal lição da segunda iniciação diz respeito ao domínio do corpo astral ou emocional. Djalkul disse que geralmente essa é a iniciação mais difícil para as pessoas transporem e que muitas vezes ela precisa de um grande número de existências. Quando, porém, a pessoa recebe a segunda iniciação, a terceira e a quarta quase sempre acontecem na mesma vida ou na vida subsequente. Essa iniciação se relaciona com o sacrifício e a morte do desejo. A natureza inferior vai sendo rapidamente controlada. O elemento astral também é controlado e o corpo emocional se torna puro, límpido e sereno. Na vida de Jesus Cristo, essa iniciação é representada pelo batismo. Suas três características predominantes são a dedicação, a fascinação e a devoção. A dedicação resulta na fascinação, que é dissipada pela devoção. As emoções passam a ser controladas e o fator da mente assume necessariamente uma importância cada vez maior. A liberdade é um traço fundamental do indivíduo que passa pela segunda iniciação. O hierofante dessa iniciação é novamente o Senhor Maitreya. O iniciado obtém um controle muito maior da sensibilidade egoísta do eu inferior. Agora, metade do corpo físico é constituído de matéria atômica.